Ok, bom dia, 31/5/2005. Vamos começar aqui um tutorial sobre o WordPress, iniciar o WordPress, como instalar o WordPress, como configurar um primeiro tema, como colocar posts. Vou ensinar passo a passo como fazer isso. Primeira coisa a se fazer é baixar os arquivos WordPress. Vou entrar aqui no Google, tá? Colocar o WordPress. Ok, este é o site wordpress.org. Se a gente clicar em download aqui, a gente baixa os arquivos WordPress, mas em inglês. Aqui embaixo tem um arquivo já em português. A gente clica nele, WordPress, fazer o download aqui dos arquivos WordPress. A versão é 2.2.2, viu? WordPress 4.2.2. Baixando, terminar, finalizar. Ok, finalizou. Vou buscar a pasta dele. Tá aqui. Vou copiar para o meu diretório web, tá? Eu já vou falar sobre esse diretório web. Websites. Ok, aqui em websites é onde eu tenho todos os meus diretórios. Website aqui onde eu tenho todos os meus diretórios do WordPress, tá? Baixei, coloquei aqui dentro. Ok, agora eu vou descompactar o WordPress. Start here. Estou descompactando os arquivos do WordPress. Ok, ele está aqui, o WordPress. Bom, aqui agora eu vou renomear essa pasta para o nome do meu site, né? Até para a gente ter um controle dos sites. Eu vou colocar aqui site aula 1, ok? Esse vai ser o nome do site. E daí eu posso estar até excluindo esse WordPress aqui, tá? Posso estar até excluindo ele. Ok, vai estar aqui, site WordPress 1. Bom, agora é importante para que a gente possa dar o start no WordPress que a gente tenha algum servidor Apache instalado, né? No meu caso eu tenho o Champ, eu já instalei o Champ junto com o banco de dados MySQL. Ok, então eu tenho o Champ e o MySQL para poder funcionar, para poder rodar as aplicações do WordPress. Deixa eu abrir ele aqui e dar um start nele. Ok, tá aqui. Eu vou dar um start nele aqui. Bom, na verdade já está startado. Já startei aqui o Apache e o MySQL, tá? Que vai ser nosso banco de dados. O FileZilla, não vou estar utilizando ele agora, mas é sempre bom deixar ele aqui. Ele vai servir como o servidor FTP, tá? Se a gente tiver o nosso site na web, daí a gente vai usar ele como servidor FTP para ficar trocando os pacotes, ok? Mas por enquanto só a parte MySQL, já que a nossa aplicação vai ser local, ok? Bom, primeira coisa, a gente já tem os arquivos do WordPress baixado. Agora a gente vai ter que abrir o banco de dados e criar um banco de dados. Vou aqui em MySQL e vou abrir aqui o gerenciador do nosso banco de dados aqui. Já posso estar fechando aqui essa pasta do WordPress, né? Essa aba aqui do WordPress. Bom, e aqui a gente tem o nosso phpMyAdmin, que é onde a gente vai criar o nosso banco de dados. Ok? Vim aqui em base de dados, né? Clica aqui em base de dados e aqui a gente vai colocar o nome do nosso banco de dados. Lá eu usei site aula 1, eu vou colocar o nosso banco de dados só como aula 1. Ok? E daí eu vou copiar aqui e daí eu vou criar. Beleza, já criou o nosso banco de dados aqui, aula 1, mas veja que dentro dele não tem nenhuma tabela, não tem nenhum registro, não tem nada, ok? O WordPress vai criar isso pra gente. Vamos abrir mais uma aba aqui e colocar localhost, certo? Que é pra gente achar, pra gente entrar aí no nosso servidor Apache, aqui no nosso servidor web. Ok, aqui em localhost tá todos os meus sites, ok? E tá aqui também o site aula 1, que é o que a gente acabou de criar, ok? Usar onde estão os arquivos do WordPress. Vou clicar nele aqui. Ele vai me abrir aqui a tela do WordPress, ok? Vamos lá, nome do banco de dados, nome do usuário, senha, servidor, ok. Vamos lá. Bom,
Aqui ele tem o WordPress, o nome do usuário, né? O nome da base de dados, WordPress, o nome do usuário, a senha, o localhost e o WP. Ok, o nome do banco de dados é aula 1. O nome do nosso usuário, o usuário do MySQL, tá? Aí quando você for instalar o Apache lá, quando você pedir para instalar também o MySQL, ele vai pedir o usuário. No meu caso, tá padrão, tá? Root sem senha, ok? Sem a senha. O nome do servidor, o local onde o servidor está instalado, no nosso caso está na localhost, entendeu? Que está dentro da nossa máquina. E o prefixo das tabelas, que quando as tabelas vai ser iniciada, WP, um prefixo. É sempre bom, como é o WordPress, utilizar mesmo WP, ok? Que é padrão. Enviar. Ok, ele está instalando agora o nosso WordPress, certo? Agora ele vai pedir aqui para você dar um título para o seu site, é o que vai ficar aqui nessa barrinha aqui, né? O nome do seu site. Eu vou colocar WP aula 1, ok? WP aula 1, vou colocar esse W aqui maiúsculo, ok? WP aula 1. O nome do usuário eu vou colocar admin e eu vou escolher uma senha para o meu site, para o administrador do meu site WordPress. E aqui eu vou colocar um e-mail. Eu tenho meu e-mail aqui. Opa. Escrevendo de novo. @gmail.com. Este é meu e-mail, ok? E aqui eu vou colocar meu e-mail. Vou permitir que o mecanismo de pesquisa para ele ter um mecanismo de pesquisa, né, para fazer as pesquisas. E eu vou instalar o WordPress. Está instalando o WordPress. Ok, ele já instalou o WordPress na minha máquina. Já tem o WordPress instalado na minha máquina. Veja que não foi tão difícil, foi até um pouco fácil. Vamos aqui em login para a gente poder entrar no gerenciador do WordPress. Colocar a senha que a gente colocou, não a do MySQL, tá? A senha do administrador. A gente colocou admin e uma senha para a gente poder logar no administrador do WordPress, ok? Bom, e a gente já está dentro do gerenciador do WordPress, tá? E vamos ver como nosso site. Vem aqui, ó, aula 1, visitar site. E ele vai abrir agora o nosso site que a gente já instalou aqui no WordPress. Bom, e aqui a gente já tem o nosso primeiro site, Olá Mundo, tá? Pesquisa. Bom, a gente não tem, só tem esse push Olá Mundo aqui, tá? Aqui é o sidebar, ok? A gente não tem nenhum menu ainda, não tem nada ainda, mas a gente vai estar criando tudo isso. Este é o tema padrão do WordPress, tá? Esse tema aqui é um dos temas padrões do WordPress. Ok, vamos aqui na nossa área de gerenciador e aqui a gente vai ter os posts que a gente vai postar, a gente vai ter as mídias, as páginas estáticas do WordPress, vai ter o gerenciador de comentário, a aparência, isso vai ser muito importante para a gente trabalhar, porque é onde a gente vai colocar os nossos temas, os temas que a gente vai estar utilizando. A gente vai colocar a priori temas já criados, frees do WordPress, mas em futuras aulas também a gente vai estar criando um tema e eu vou estar ensinando como criar o seu tema, de acordo com o que você quiser, ok? Vai instalar plugins, vai instalar mais de usuário e aí vai dar permissões para ele, que tipo de usuário ele vai ser. Bom, outra coisa bem interessante é aqui no nosso banco de dados, no nosso WP, nosso PHP MyAdmin, a gente criou aula 1, né? Se a gente clicar aqui agora, a gente não tem nenhuma tabela, a gente vai ver agora que já foram criadas várias tabelas. E o WordPress simplesmente criou essas tabelas automaticamente para a gente, ok? Então tá, aí todas as tabelas já tem alguns registros e a gente vai estar alimentando esses registros dinamicamente pelo WordPress, beleza? Essa foi a primeira aula, apenas ensinando como instalar o WordPress a partir de você já ter um servidor Apache já instalado, como já tem aqui na nossa máquina, e rodando o primeiro tema, ok? Na próxima aula eu vou ensinar como instalar o tema no WordPress, ok? Então fique aqui, na próxima aula ensino como instalar um novo tema, ok? Até, tchau!